Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e claro que o nosso destaque agora é café, produção de café. A gente vem acompanhando o avanço da colheita da safra 22 em algumas áreas e ainda de forma pontual a colheita também começou nas áreas de atuação da Cochupé. Mas para a gente entender o que está acontecendo ali na principal região produtora de café arábica do país, nós convidamos para conversar aqui no Notícias Agrícolas agora então o Eduardo René da Cruz, ele é coordenador de desenvolvimento técnico da Cochupé. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos. Eduardo, o que nós temos de novidade hoje? A gente tem acompanhado que ainda de forma muito tímida a colheita da safra 22 começa a tomar peso aí na principal região produtora. O que a Cochupé tem observado aí a partir do mês de maio? Começou mesmo? Em que pé que a gente está? O que você me traz de novidade hoje, meu caro? Virgínia, a colheita começou aqui na região, mas de forma muito pontual. Não podemos dizer ainda que é uma colheita plena em todos os municípios, todas as propriedades. Começou algumas fazendas, alguns municípios não começaram ainda e em média aqui está em torno aí de 1, 2% da área de café colhido. Alguns municípios que estão mais adiantados aí informaram aqui que já chegou a colher 5% da área, mas no geral aí em torno de 1 a 2% de café colhido. E o pessoal começou a colheita por aquelas lavouras que tem menos café, aquelas lavouras que só uma cata, né? Então as fazendas ainda estão, a maioria, se preparando para começar a colheita. Eduardo, então a colheita começou, mas para o produtor com lavoura de carga baixa. E qual que é a expectativa desse trabalho começar a ganhar corpo? É ainda no mês de maio ou a gente deve ver a colheita com mais velocidade só no mês que vem? Como é que você avalia isso? Olha, a cada semana aumenta o número de fazendas que começam, mas eu acredito que colheita plena mesmo em todas as regiões é começo de junho, talvez última semana de maio, começo de junho. Porque tem algumas regiões que são mais tardias, né? Mas começo de junho todas as regiões já estão colhendo já. Isso fica dentro do normal, né, Eduardo? Sim, é dentro da normalidade, não tem nenhuma mudança em relação aos outros anos, não. Tá. E, Eduardo, como é que a gente chega a essa safra de 2022? Em questão de tamanho de produção, a gente já sabe que a safra vai se consolidando como mais baixa do que era previsto há 2 anos atrás, para 2022, mas o que vocês têm observado aí com esse início de colheita? É isso mesmo? Produção vai estar sentindo ainda os impactos climáticos? Como é que vocês têm avaliado até aqui? Lembrando que a colheita ainda está muito no começo, né, Eduardo? A colheita está muito no começo, muito pouco café beneficiado ainda, e vai se confirmando aquilo que todos já esperavam mesmo, que é uma colheita bem abaixo da safra de 2020. O que a gente tem já um pouco de informação, de números, é que aqueles poucos lotes que já foram beneficiados estão aí com rendimento em torno de entre 530 e 600 litros de café para produzir uma saca, o que é considerado normal. Então, problema de rendimento nós não temos. Provavelmente nós não vamos ter. Então, isso só confirma que nós vamos produzir o que realmente estava esperando mesmo, que já é uma safra bem menor do que 2020. E colheita em menor escala, Eduardo, é uma colheita também mais cara para o produtor, né? Como é que está essa relação de custo? Ela fica mais cara por vários motivos. Primeiro, porque já tem pouco café, então tem que pagar mais caro por medida, né? Uhum. Então, a medida aqui, o preço está variando aí entre 30, 45, 50 reais por medida, porque são essas lavouras com menos carga que estão sendo colhidas primeiro. É claro que lavouras com carga maior vai colher por bem menos do que isso, mas as lavouras de carga baixa estão variando aí entre 30 e 50 reais por medida. Agora, outro fator é a questão do custo do combustível, né? Então, as colheitas, as áreas mecanizadas também estão sofrendo esse aumento de custo
que até o ano passado era em torno de R$ 250 a hora, máquina para colher. Esse ano já em torno de 350, em algumas regiões até passando disso. Então, tem um impacto tanto para a lavoura colhida de forma manual, quanto para a lavoura colhida de forma mecanizada. E como que o produtor está se organizando para fazer essa colheita? René, o produtor se preparou já sabendo que era uma colheita de carga mais baixa? Como é que foi esse momento de preparação da cooperativa com as orientações e com o produtor agora colocando tudo isso em prática? O produtor, a grande maioria já se prepara, porque a colheita esse ano está mais cara, mas os outros anos também, a colheita nunca foi barata, né? Sempre foi o maior custo de produção do café, a atividade que representa o maior custo. Então o produtor já se prepara para isso, a cooperativa também se prepara, oferecendo aí um valor em dinheiro para o cooperado começar a colheita dele, para até beneficiar os primeiros lotes. Então, quanto a isso, a preparação foi normal. Agora, em valor absoluto da colheita, por mais que o cooperado o produtor pague mais caro por medida, mas como o número de medidas é menor, então o montante de dinheiro que ele precisa é até menor. Então, isso aí não é o problema, não. O recurso para fazer a colheita não é o problema. O problema maior é o quanto essa colheita representa no custo de produção, né? Porque acaba impactando muito, principalmente num ano de safra baixa. E René, falando um pouquinho da qualidade que esse fruto chega até aqui, né? A gente sabe que a Cochupé ainda precisa receber um volume maior de café para ter essa informação, mas você me falava antes da gente entrar ao vivo que até aqui fruto bem desenvolvido, sem novos problemas para o produtor, é isso mesmo? As avaliações que são feitas, visual, né, na lavoura e alguma coisa que já chegou aqui na cooperativa, até o momento não temos problema com a qualidade do café. Mas o que a gente espera é uma tendência de termos aí frutos maiores, né? Visualmente os frutos estão muito bonitos, desenvolveram muito bem, porque nós tivemos um ano de chuvas muito boas em janeiro, fevereiro, até março. Então isso fez com que o café tivesse uma ótima granação. Então a gente espera frutos aí, grãos de tamanho muito bons. Quando você fala grãos de tamanhos muito bons, de quanto que a gente está falando, René? Difícil ainda mensurar, Virgínia, mas a gente espera assim um pouco acima aí da normalidade. Agora, a qualidade do café de bebida, isso aí nós vamos ter que esperar agora e contar aí com a ajuda do clima, né? Nós precisamos agora de um clima mais seco para que a gente tenha boa qualidade de bebida para esse café dessa safra, porque é um ano de safra baixa, nós não podemos perder em qualidade também, nós temos que aproveitar o máximo possível, agregar o máximo possível de valor nesse café, né? Sim. Falando, vou pegar o seu gancho do clima, René, porque a gente recebeu alguns relatos, inclusive a Fundação Procafé reportou isso em algumas estações, de que chuva abaixo da média de novo no mês de abril nas áreas de produção. Nas áreas de atuação da Cochupé, isso também aconteceu e se trouxe alguma preocupação para a cooperativa? Aqui também. Em mês de março, em algumas regiões, em mês de abril, praticamente todas as regiões, o volume de chuvas foi menor do que o histórico. Só que como o café já vinha, o solo estava muito úmido e já vinha com volume de chuva acima da média durante janeiro e fevereiro, essa chuva abaixo da média em abril não prejudicou a granação do café aqui na nossa região, não. Agora, em maio, voltou a chover, está dando algumas chuvas isoladas aí pela região, mas ela a lavoura já entrou em dormência, a temperatura já baixou, então essa chuva já não está fazendo com que não está contribuindo mais para a granação, porque o fruto já está na fase de maturação. Mas mesmo assim a chuva acaba ajudando a lavoura, porque caso a gente tenha um período de seca muito, muito forte, toda a umidade no solo agora é bem-vinda.
Renê, eu agradeço muito sua disponibilidade em vir falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo o espaço aberto agora, se você quiser deixar alguma mensagem para o produtor que vai começar a colheita da safra 22, o espaço é todo seu, meu caro. Então, agora, esse período aí para aqueles produtores que ainda não começaram a colheita, é aproveitar esse tempo para fazer aquela revisão nas estruturas, né? Revisão nas máquinas, limpeza e trocar peças que são necessárias. Há possibilidade de termos frutos maiores, então é importante ele trocar lá as peneiras, as vazadeiras da máquina, colocando aí num tamanho um pouco maior para não ter problema de quebra de grãos, né? E fazer toda a revisão aí para não ter surpresas negativas aí durante a colheita. Toda a manutenção preventiva é mais fácil de resolver, faz com tempo, melhor do que acontecer um problema numa máquina aí durante a colheita e ter que interromper o processo, né? E no mais, os cooperados, os produtores aí terem, ao receberem a mão de obra na fazenda, tomar os cuidados aí em relação à legislação trabalhista, com as áreas aí que são manuais, para que a gente tenha aí uma colheita que seja boa tanto para os trabalhadores quanto para os produtores e desejo aí uma ótima colheita a todos os cafeicultores aí que estão acompanhando e vamos em frente, né? Renê, obrigada, viu? Boa safra para vocês, eu te espero aqui no mês que vem para a gente atualizar esses dados. Até! Tá joia, um abraço, até mais, obrigado a todos. Portanto, essa foi a nossa entrevista com o Eduardo René da Cruz, coordenador de desenvolvimento técnico da Cospé, que já começa a receber café da safra 22. A colheita ainda acontece de forma muito pontual, aqueles produtores que têm lavoura com carga baixa deram start aí nos inícios da safra 22, no início do trabalho da safra 22, mas a tendência é que até nas primeiras semanas de junho todos já estejam aí colhendo bastante, de acordo com o Renê. O que a gente tem nesse momento? A safra 2022 vai de fato se consolidando com quebra menor do que era esperado há 2 anos atrás. Nós não vamos ter aquela super safra, a Cospé já falou isso algumas vezes aqui no Notícias Agrícolas, mas o café beneficiado que a Cospé já recebeu ainda é um volume muito pequeno, mas até aqui traz um cenário mais positivo, uma expectativa positiva para a renda da safra 2022 e também para a qualidade. O produtor chega para colher esse café nesse momento com um fruto muito bem desenvolvido. As chuvas do começo do ano ajudaram bastante na recuperação dessa lavoura. O fruto ele tem um tamanho maior, de acordo com o Renê. A expectativa então é de uma safra que tenha frutos maiores e que traga também qualidade na bebida. É claro que quando a gente fala na qualidade da bebida, o produtor precisa contar aí com tempo seco daqui para frente, mas a expectativa pelo menos ela é positiva diante da realidade que o produtor tem para 2022. Quando a gente fala em custo de produção e principalmente de colheita, porque como você sabe, né, uma colheita mais baixa, a colheita é também mais cara. E quando a gente fala em café, o montante da colheita é o que mais pesa nesse custo de produção e a gente tem, além da colheita, alta no combustível. De acordo com o Renê, no ano passado, a hora da máquina custava em torno de R$250, esse ano a gente fala em negociação a R$350. Então a colheita ela tá mais cara, primeiro por ser uma safra mais baixa e também pela alta do combustível. De modo geral, a Cospé trouxe para a gente que o cenário ele é positivo. Choveu abaixo da média nos meses de março e abril nas áreas de atuação da cooperativa, mas a Cospé trouxe para a gente que isso não traz preocupação nesse momento, porque como choveu bastante nos primeiros meses do ano, o solo tinha água suficiente para garantir que o produtor chegasse aí na reta final da safra com a lavoura bem desenvolvida, tá certo? A gente continua acompanhando a evolução da safra 22 de café do Brasil, os trabalhos estão apenas começando e a gente segue buscando aqui as informações para você, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas já volta, é rapidinho. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.